A origem do mal. Entendendo o funcionalismo do espaço-tempo do reino primordial e as características dessa dimensão, explicado em tópicos anteriores, podemos entender como era a vivência desse reino e os eventos que desencadearam a necessidade de existir outras dimensões, em especial a terrena. De forma bem simples e direta, saiba, houve um vazamento de energia no reino primordial, uma espécie de curto-circuito provocado por iniciativa não maliciosa de um dos seres celestes conhecido comumente como Lúcifer. Como não há um consenso sobre o nome original desse ser, irei usar o nome comumente usado, Lúcifer, que é uma transliteração do latim para portador da luz. Como entendemos nos tópicos anteriores, no âmbito celestial, a perfeição, harmonia e equilíbrio era a constância natural da existência. Entretanto, não existia só o lado bom da existência. Não existia só a força e energia positiva. Como já foi citado nessa série, o Criador criou todas as coisas, todas mesmo, incluindo o que consideramos hoje como o mal, a força oposta. Essa afirmação está registrada nas Escrituras Sagradas, especificamente em Isaías, capítulo 45, verso 7. Devemos entender que o fato do Criador ter criado o mal não significa que ele é mal ou praticava o mal. A força oposta que chamamos de mal, as trevas, o negativo, foi criado junto com as forças boas e positivas. Entenda, para que o bom exista, é necessário existir o mal, para servir de parâmetro, referência. Não saberíamos se a luz é boa se não existisse trevas. Não saberíamos se o doce é bom se não houvesse o amargo. Os lados opostos da criação existem para ver o parâmetro, a justiça, o equilíbrio. Uma vez criadas todas as forças, a força oposta e suas ramificações foram isoladas. Elas existiam, mas não para o consumo dos seres celestes. A melhor analogia para entender esse cenário é uma casa moderna. Toda casa funcional, aconchegante e segura contém vários equipamentos, objetos e mecanismos. O funcionamento desses utensílios traz a qualidade de vida em uma casa. O produto gerado por esses aparelhos são benefícios indispensáveis para a vivência doméstica satisfatória. Como seria uma casa sem geladeira para conservar alimentos? Quão agoniante seria sem ventiladores ou ar-condicionados para refrigerar os moradores da casa em dias calorentos? Imagine uma casa sem ferro de passar, máquina de lavar, sem eletrodomésticos, eletroeletrônicos, como TVs, computadores, games e demais itens que trazem lazer e relaxamento. Além disso tudo, uma casa não seria nada prática, nem segura, sem a luz emitida pelas lâmpadas e alarmes que são acionados em casos de tentativa de invasão. Todos esses benefícios só são possíveis em uma casa que tenha energia elétrica. Sem energia elétrica, muita coisa boa deixaria de ser usufruída e consumida. Pois bem, essas coisas boas dentro de uma casa moderna servem como analogia às coisas boas que estavam à disposição de todos os moradores celestes. Assim como inúmeras coisas boas numa casa moderna só é possível mediante a existência de uma corrente elétrica, assim também as coisas boas da existência no reino primordial só passaram a funcionar mediante a existência da força oposta a elas. Na analogia da casa moderna, a energia elétrica representa a força oposta que o Criador criou para a sustentação das coisas boas. De igual forma,
Assim como a energia elétrica precisa ser embutida nas paredes de uma casa para evitar o contato direto com os moradores, para que estes não peguem choque, assim o Criador embutiu, ou melhor, escondeu toda a força oposta para que os moradores celestes não pudessem ser acometidos por essa força e perdessem a natureza perfeita. O Criador criou a força oposta, que entendemos como o mal, mas não deixou essa força acessível aos seres celestes. Essa força só servia como parte fundamental do funcionalismo da existência. Ela só servia para manter o equilíbrio e a harmonia de tudo. Porém, como já presumimos, o ser celeste, que entendemos como Lúcifer, teve a iniciativa de querer acessar essa força, até então oculta. Não podemos atribuir algum ato ou sentimento maldoso de Lúcifer até esse exato momento, pois a maldade nunca havia sido manifestada na existência. Ela sempre esteve oculta, em uma zona externa ao âmbito de convívio dos seres celestes. Lúcifer não pode ter sentido inveja, egoísmo, vaidade ou sentimento da ordem negativa, pois essa força estava inacessível desde sempre. Qualquer sentimento que impeliu Lúcifer de acessar o mal não teve participação do mal, pois a natureza de Lúcifer, até então, era positiva, pura, inocente, perfeita, como a do Criador. Penso que o sentimento que levou Lúcifer querer acessar a força oculta esteja relacionado à fé de que conseguiria administrar tal força. Talvez ele, na inocência de um ser celeste, pensou que o Criador não conseguiu lidar com tal força, mas ele poderia conseguir. Comparo tal cenário como uma criança que ouve seu pai dizendo para não carregar certo peso, pois poderá se machucar. Mas, mesmo com tal ordem, a criança tenta carregar. Tal ímpeto da criança não pode ser visto como um ato de rebeldia, mas sim de determinação. Determinação em querer mostrar a seu pai que é capaz. Entretanto, embora não houvesse um sentimento malicioso em Lúcifer, sua atitude não deixou de ser desobediência, pois, com certeza, o Criador não deixou de alertar o quão nocivo seria se aproximar daquela força. Vemos essa hipótese ser confirmada no episódio que envolveu Adão e Eva no Jardim do Éden. Na verdade, esse episódio é um espelho do evento celeste vivido por Lúcifer. Assim como foi no céu, foi na terra. Voltando para a analogia da força elétrica numa casa, é possível presumir uma criança inocente chegando num determinado compartimento da casa e perceber um festival de luzes fascinantes. Em sua inocência, a criança percebe que toda aquela luz cintilante está sendo gerada por uma fonte de energia vindo da parede. Ainda em sua inocência, essa criança deseja brilhar como aquelas luzes e faz uma associação típica de criança. Se eu tocar naquela força que vem da parede, pode ser que eu também brilhe como essas luzes fascinantes. Assim como essa criança, entendo que Lúcifer ficou fascinada com a possibilidade de potencializar sua natureza através da absorção daquela, até então, força oculta. O resultado dessa travessura celestial foi Lúcifer explorando e absorvendo a força oculta, o mal escondido. Lúcifer foi todo possuído pelo mal, de tal forma que deixou de ter e ser extensão da natureza divina e passou a ser a manifestação e personificação da maldade, das trevas e de tudo que é oposto ao Criador. O Criador sempre foi a manifestação do positivo, do bem e da perfeição. Agora,
toda natureza negativa, maléfica, corrupta e oposta ao Criador é manifestada e personificada em um só ser, Lúcifer, o Ra-Satã. Uma vez possuído pelo mal, Lúcifer entende que não precisa prestar obediência ao Criador. Muito pelo contrário, passa a se ver no mesmo direito de proeminência e glória. Instintivamente, o agora príncipe da maldade passa a persuadir a cada ser celeste que se aproximava dele. Lúcifer passa a ver que, com o poder de suas palavras, pode convencer os demais seres celestes de que não precisavam mais da natureza do Criador para terem significado. Com essa ofensiva, Lúcifer consegue trazer para o seu lado uma boa parte de seres celestes. Eis a primeira e eterna grande rebelião. Quando Lúcifer irrompeu em desobediência à seção do mal, a existência nunca mais foi a mesma. O equilíbrio da existência fora abalado. O reino primordial entrou em colapso como um curto-circuito. A existência ficou em choque. A harmonia e a perfeição foi comprometida. Nesse ínterim, houve uma divisão bem definida no reino primordial. De um lado estava o Criador e os que permaneceram fiéis à sua natureza. Do outro lado, o oposto, estava Lúcifer e todos que aceitaram sua nova perspectiva, formando assim um reino independente e subversivo. Em meio a essa distinção de grupos, restou uma grande parcela de seres que não tomaram lado, partido ou posição. Se o Criador representa o lado positivo, Lúcifer o lado negativo, esse terceiro grupo representa o neutro. Embora houvesse livre-arbítrio no âmbito do reino celeste, não podia haver uma zona neutra. A existência admite sim e não, luz e trevas, bem e mal, positivo e negativo, mas nunca admitirá o neutro, o incerto, o duvidoso. Neutralidade é um bug na existência.